Boa noite, meu irmão, meu amigo, visitante que está nesta noite nos assistindo. Eu quero agradecer ao Dorival pela oportunidade, pelo convite feito, de eu poder estar aqui com vocês, amigos da Igreja de Vila Assunção, para junto compartilharmos a palavra de Deus. É uma honra estarmos aqui, podendo falar ao coração dos irmãos. Que Deus possa abençoar vocês. Meu nome é Edson Mercado, eu sou aqui ancião da Igreja do Jardim Bom Pastor, e nesta noite, então, vamos ter o privilégio de estar aí pregando e abrindo a palavra de Deus para vocês. Nós vamos iniciar o culto desta noite ouvindo, né? O hino dos Arautos do Rei, O Mundo Parou. Nós vamos ouvir esse hino. Após esse hino, então, nós vamos fazer uma oração e iniciarmos a mensagem desta noite. Silêncio na estrada, o deserto é a rua, bem em frente da praça, onde estão os sorrisos, pra onde foram os abraços, não há mais despedida, só silêncio e fracasso, mas existem famílias que estão de mãos dadas, existem as preces que são proclamadas, existem os anjos por todos os lados, segurando os ventos do pavor da maldade. Ajude alguém, olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. Esse não é o fim, ainda existe esperança. Quem tem Deus ao seu lado nunca perde a confiança. O Senhor tudo enxerga, o seu amor é infinito, seus ouvidos escutam o clamor dos seus filhos. Existem certezas, existe coragem, existem pessoas com uma mensagem, existe justiça, existe verdade, está chegando outro mundo de amor e bondade. Ajude alguém, olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos, o noivo está vindo, ele vem nos buscar. Hoje é o dia de preparação, esse é o momento de consagração, de se abastecer.
deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já Esse é um hino lindo que o Arautos gravou e realmente estamos em meio a uma pandemia. E em meio a essa pandemia, a igreja tem trabalhado com esse instrumento, o culto online, para que os irmãos não fiquem sem a palavra de Deus, mas também possam ficar em casa se protegendo. Vamos orar agora e orar também de maneira especial pelos nossos irmãos que estão padecendo lá no Amazonas, em Manaus. Que Papai do Céu possa ter misericórdia deles. Tem faltado recursos, tem faltado até o básico, que é o oxigênio. Então, que Deus possa ajudá-los, não só a eles, mas a todos nós diante dessa pandemia. Curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai querido, porque temos ainda vida, estamos aqui podendo abrir a Tua palavra, temos liberdade. Que o Senhor possa ser conosco de maneira muito especial nesta noite, que possamos sermos instrumentos em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, de maneira encarecida, que o Senhor tenha misericórdia de todos os que estão padecendo lá no Amazonas, em Manaus. Eles têm sofrido com falta de recursos e de maneira ainda especial, faltando oxigênio para que eles possam viver. Pessoas têm morrido, têm falecido, irmãos nossos, pastor, tem morrido. Ó Deus, que o Senhor possa confortar essas famílias enlutadas e nos ajudar para que cada dia mais possamos estarmos preparados, porque, como foi cantado no hino, precisamos olhar para o alto, porque o Senhor em breve voltará. Abençoe-nos, ó Deus, dá-nos um culto abençoado, que possamos falar de acordo com a Tua vontade, pautado na Tua palavra. Abençoe de maneira muito especial cada irmão, cada amigo, cada visitante que está ouvindo esse culto aqui dos nossos amigos da Igreja de Vila Assunção. Que o Senhor abençoe a todos, é o que te imploramos por Jesus. Amém. Eu quero, nesta noite, falar um pouquinho sobre um tema que é bastante falado, e eu acredito que todos vocês, de alguma forma, já ouviram. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema da graça. O título do sermão que eu preparei aqui é Crescendo na Graça. Eu creio que entre os adventistas não existe nenhuma dúvida de que nós somos salvos unicamente pela graça. Mas talvez alguém esteja assistindo e não é um adventista, e talvez ele não saiba disso, que nós adventistas cremos que somos salvos exclusivamente pela graça. Não existe méritos humanos que possa nos salvar da condenação do pecado, que é a morte. Somente a morte de Cristo, nosso Salvador, para nos garantir a vida. Então é por isso que nós cremos que somos salvos pela graça. Só que talvez, se você não é adventista, ou mesmo se você é adventista, você talvez já tenha ouvido alguns evangélicos que às vezes nos acusam, que dizem que nós somos legalistas, que nós dizemos que somos salvos porque guardamos os mandamentos. Isso não é verdade. A Igreja Adventista, ela realmente crê que nós somos unicamente salvos pela graça de Cristo. E eu quero então trabalhar um pouquinho desse tema, que é o crescimento na graça. Porque alguns até dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso também não tem um fundamento bíblico, isso também não é verdade. Então nós vamos estudar um pouquinho nesta noite sobre esse tema, que eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos
e crescermos nesse conhecimento também. O nosso primeiro texto, que nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar, está no livro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 52. O livro de Lucas, no capítulo 2, verso 52, traz aqui uma informação muito importante. E o tema desse versículo é sobre Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 52, diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus é o nosso exemplo e o nosso modelo. E a Bíblia diz que Jesus crescia no aspecto físico, no aspecto mental e também no aspecto espiritual. Ele crescia não só em estatura, porque o texto aqui está se referindo a Jesus ainda pequeno, crescendo de uma criança para se tornar um adulto. Mas diz que ele não crescia apenas na estatura, ele crescia também no conhecimento. E é muito importante que nós busquemos a cada dia a palavra de Deus para crescermos nesse conhecimento. Porque às vezes a gente cresce em outros conhecimentos, e Salomão falou que outros conhecimentos muitas vezes são em vão, são vaidade. Então, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas Jesus crescia também na questão da graça. E como nós podemos crescer na graça? Isso é muito importante. Nós vamos observar, então, aqui no decorrer dessa mensagem que eu preparei para vocês. Alguns dos irmãos da vila me conhecem um pouco, alguns talvez me conheçam muito superficialmente e talvez alguém que esteja assistindo nunca me viu. Então eu vou falar um pouquinho da minha história como adventista. Eu sou adventista há mais de 45 anos. Durante esse período de 45 anos de adventista, um pouquinho mais do que isso, eu frequentei apenas 2 igrejas adventistas. A primeira foi a igreja de Água Rasa, na zona leste de São Paulo. Lá quando eu entrei para a igreja, os meus pais se converteram, eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos, e ali eu fiquei até me casar. Quando eu me casei, me mudei aqui para Santo André, e aqui então eu vim frequentar a igreja do Jardim Bom Pastor. Estou aqui há 19 anos, agora nesse ano de 2021 vai fazer 20 anos que eu frequento aqui a igreja do Jardim Bom Pastor. Então, durante esses 45 anos, eu fiz parte dessas 2 igrejas. Lá na Zona Leste, então, a igreja de Água Rasa, e aqui em Santo André, a igreja do Jardim Bom Pastor. Quando eu era pequeno e ouvia lá na igreja de Água Rasa alguns sermãos, tinha uma pessoa que ele geralmente era convidado para pregar lá. Eu nem me lembro o nome desse irmão, mas ele trabalhava na CNBB. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esse irmão, ele geralmente tinha sempre o mesmo foco da pregação. Ele sempre falava que, por trabalhar no meio dos bispos, ele tinha ali umas informações privilegiadas. E ele falava sobre o decreto dominical. O decreto que, segundo ele, já estava pronto na época. Esse decreto, a qualquer momento, seria assinado. E aí, então, eu cresci ouvindo essa mensagem. E é curioso que é uma mensagem, de certa forma, bastante alarmista, né? Então eu crescia pensando, puxa vida, se esse decreto está pronto, se a qualquer momento ele pode ser assinado, acho que eu não vou conseguir completar 18 anos. Explicando um pouquinho para alguns que não sabem o que é isso, essa questão do decreto dominical, para nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que em algum momento da história desse mundo, os movimentos religiosos unir-se-ão em torno de um falso dia de adoração. Isso será então implantado como uma lei que obrigaria todas as pessoas a respeitarem esse dia. Se você está assistindo agora pelas redes sociais e quiser participar,
Coloque aí nos comentários qual é o dia que você acha que é o dia que Deus deixou estipulado para que nesse dia nós pudéssemos descansar e adorar a Deus. Digite aí, qual é esse dia? Se você pensou ou digitou que é o dia de sábado, parabéns para você, porque esse é o dia que Deus deixou. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, a gente vai ver que depois dos 6 dias da criação, Deus estabelece esse 7º dia e coloca algumas marcas diferentes nesse dia. A Bíblia diz que Deus abençoou, santificou esse dia e reservou esse dia para um propósito diferente, onde o homem pudesse ter um dia inteiro de adoração, de comunhão com Deus. Mas o tempo foi se passando e esse dia então foi se perdendo. E aí depois a gente encontra já no livro do Êxodo, Deus quando escreve os mandamentos com o seu próprio dedo e entrega para Moisés, o 4º mandamento está lá, lembra-te do dia do sábado, porque as pessoas já estavam se esquecendo disso. E hoje em dia muitas pessoas nem sabem que esse é o dia de adoração, porque algumas religiões por aí falam que o dia é o domingo. E realmente nós, conhecendo as profecias, vamos perceber que o movimento religioso em algum momento vai se unir nesse propósito de implantar como uma lei que obriga as pessoas a guardarem e reverenciarem esse dia. E esse então era o tema, o foco dos sermões desse irmão que pregava lá na Igreja da Guarda quando eu era pequeno. Então ele pregava sobre isso, que esse decreto já estava pronto e a qualquer momento ele poderia ser assinado. E aí então, como nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos que esse seria um dos últimos movimentos antes da volta de Jesus. Então, quando esse decreto for assinado, para os que se recusarem a aceitar esse dia de adoração, que continuarem obedecendo ao mandamento que a Bíblia declara ser o 7º dia, o sábado, o dia do Senhor, essas pessoas vão ser perseguidas. E aí então a perseguição vai aumentando, as pessoas vão ser proibidas de comprar, de vender, e aí então Jesus intervém e vem a esse mundo e põe fim a esse mundo de pecado. Então, se o decreto estava pronto, se ele podia ser assinado, eu imaginava que Jesus está voltando. E eu não vou conseguir completar 18 anos. Mas eu completei 18 anos, eu me casei, já vão para 19 anos que eu estou casado e Jesus ainda não veio. Isso quer dizer que eu não acredito que Jesus vai voltar, pelo contrário, mesmo ouvindo, de certa forma, alguns sermões terroristas, como eu digo, né, eu não me deixei influenciar por isso, por esse tempo aparentemente de demora. Hoje, mais do que nunca, observando os sinais que existem nesse mundo, nós sabemos que Jesus está muito próximo de voltar. Mas eu não tenho que ir a Jesus pelo medo, eu tenho que ir a Jesus por amor. E quando eu compreendo isso, aí eu vou entender um pouquinho sobre essa questão da graça. Jesus morreu na cruz para me salvar. E eu sou salvo pela graça de Deus. Então não existe absolutamente nada que eu possa fazer para que eu venha me salvar. Não é pelos mandamentos, pela guarda dos mandamentos, por eu ser bonzinho, nada disso vai me fazer ou me tornar uma pessoa salva. Mas, no entanto, quando eu sou salvo em Cristo pela graça, algumas coisas precisam mudar na minha vida. E é aí que então nós vamos abordar nesta noite. Quando eu compreendo o que significa salvação pela graça, eu entendo o que é o crescimento na graça. Porque, como eu disse para vocês, não basta ser salvo uma vez, eu preciso ser salvo todos os dias. Eu preciso continuar mantendo a minha salvação. Não basta eu ter aceitado a Cristo um dia e depois virar as costas para Ele e achar que eu vou ser salvo. Não, eu preciso continuar nesse processo de salvação. E aí que é o crescimento na graça. Voltando ao nosso raciocínio, pregações que falam sobre a brevidade da volta de Jesus estão erradas? É claro que não.
porque a Bíblia confirma. Se vocês quiserem confirmar, abram lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Olha que texto interessante temos aqui no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Amém por isso. Eu quero dizer que realmente eu louvo a Deus, porque ainda continuo acreditando nessa esperança. O mundo hoje tem nos mostrado isso, que as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. O mundo está ficando cada vez mais difícil, sinais se cumprindo, e tudo isso são sinais da volta de Jesus. Mas nós lemos lá o primeiro texto de Lucas, capítulo 2, 52, que Jesus crescia na graça. E aí eu, estudando um pouquinho sobre esse tema, eu achei um texto no livro A Ciência do Bom Viver, na página 20. Esse livro foi escrito pela escritora americana Ellen White, e ela diz o seguinte: o Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Esse era o desígnio de sua obra. Comunicava bênçãos terrestres para que pudesse inclinar o coração dos homens ao reconhecimento do evangelho de sua graça. Olha que coisa interessante. E aí, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Tiago nos afirma que Deus, Jesus, não muda. Essa é uma característica do seu caráter, ele é imutável. E aí, se ele é imutável, Ellen White trouxe esse texto interessante, que quando ele esteve aqui na terra, para que ele pudesse ensinar sobre a graça, ele primeiro realizava o quê? A cura. Ele resolvia o problema imediato das pessoas, das doenças, para que elas pudessem então agora ter a mente mais clara para compreender sobre a salvação pela graça. E Tiago diz que Deus não muda. Se Deus não muda, e a questão da graça, ele que sempre crescia na graça e também queria ensinar isso durante o seu ministério aqui na terra, ainda hoje é um método que Deus usa para atingir a nós, a cada um de nós. Ele muitas vezes quer atingir a nossa questão da saúde, solucionando alguns problemas que temos, para que a nossa mente possa ficar mais clara, e aí então nós possamos compreender um pouquinho mais sobre a questão da salvação pela graça. Nesse quesito, Ellen White, essa escritora americana, recebeu também de Deus visões de como o povo de Deus deveria proceder em relação à reforma de saúde. Qual é o propósito dessa reforma de saúde? Vocês veem que hoje também, diante dessa pandemia, muitos médicos e muitas pessoas às vezes falam da importância da nossa imunidade, estarmos bem com a nossa imunidade em alta. A questão de saúde, até para essa questão do vírus, ela é importante. Então, pessoas que têm imunidade alta, que estão bem, às vezes têm menos problema com essa questão do vírus. Então, Ellen White escreveu há muitos anos atrás, há mais de 150 anos, sobre questões relacionadas à nossa mudança no estilo de vida, a reforma de saúde. E aí, então, vamos lembrar aqui um pouquinho o que ela falou. Olha, no texto que eu li: o Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma.
eu não sou salvo pelo que eu como ou deixo de comer. Claro que não. Não é o que eu como ou deixo de comer que vai fazer com que eu seja salvo. Porque, como eu falei no começo, eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela graça. Mas o que eu como ou deixo de comer pode alterar a minha percepção em relação ao que Deus fez por mim. Isso é fato. E talvez eu, com a mente embotada, eu não consiga compreender os planos de Deus para a minha vida e eu possa perder a salvação por conta disso. Então, percebam que a reforma de saúde é muito importante. Eu afirmo que eu não sou salvo pelo que eu como ou deixo de comer, porque com certeza entre os perdidos vão estar muitos veganos. Então, não é porque eu como carne ou deixo de comer carne que eu tenho a salvação garantida. Então, pessoas que se dizem veganos, a grande maioria nem em Deus acredita. Então ele não pode ser salvo. Como que ele vai ser salvo se ele nem acredita no sacrifício que Cristo fez por ele? Então percebam que a questão da saúde, da reforma de saúde, não tem a ver diretamente com salvação, mas indiretamente sim. Então eu tenho que prestar atenção no que Deus deixou de instruções para o seu povo nos últimos dias, para que eu possa então seguir essas orientações e aí então eu ter um corpo mais saudável e seguir aquilo que Jesus fazia há 2000 anos atrás, curava o corpo para que as pessoas pudessem ter a mente clara e pudessem compreender sobre a graça de Deus. Não é maravilhoso isso? Vamos avançando aqui um pouquinho sobre esse tema. O princípio motivador para as mudanças em minha vida precisa ser o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A versão que eu peguei aqui é a versão que está na Bíblia Nova, versão internacional. Diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso está lá então em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Vamos agora elencar então alguns passos para que eu possa compreender. Como é que funciona? Eu primeiro sou salvo e depois faço as reformas de saúde, ou primeiro eu preciso fazer as reformas de saúde para depois ser salvo? Então vamos entender um pouquinho. A lógica é assim: em primeiro lugar, eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador. Esse é o ponto fundamental. Eu só sou salvo pelos méritos de Cristo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é aceitar a Cristo como meu Salvador. Segundo passo, eu preciso reconhecer que Deus quer o melhor para a minha vida. Quando eu começo, então, a compreender a vontade de Deus para a minha vida, eu vou perceber que tudo que Deus pede é para o nosso melhor. Terceiro passo. A cada dia, depois que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Não adianta eu uma vez aceitar a Cristo e depois fechar os meus ouvidos e nunca mais ouvi-lo. A cada dia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova em nossa vida cada manhã. Então, cada dia eu preciso ouvir a sua voz a me instruir. E como eu faço isso? Quando eu estudo a sua palavra. Cada dia que eu abro a Bíblia, estudo a Bíblia, é Deus falando ao meu coração. Então, eu preciso ter relacionamento com Deus. Quarto passo, quando Deus falar com você e comigo, seja através da sua palavra, da Santa Bíblia, ou quando o Espírito Santo nos impressionar, seja por intermédio de um sermão que ouvimos, seria muito bom e muito prudente que eu e você obedecesse. Então, percebam que agora que está chegando a obediência. Eu já conheci a Deus, eu já reconheci que Deus quer o melhor para a minha vida. A cada dia, a cada manhã, eu ouço Deus falando ao meu coração quando eu estudo a sua palavra. E agora, então, eu começo a entender que, se Deus está me pedindo algumas coisas, é importante que eu obedeça.
Então, a obediência não é o primeiro ponto, ela já está aqui no quarto ponto. E a obediência, aí entra o quinto aspecto. Obediência em todos os aspectos. Não basta eu obedecer apenas em partes. Eu preciso obedecer na totalidade o que Deus fala comigo. Mas por quanto tempo eu preciso obedecer? É o tempo que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O que diz lá? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, reconheço que Ele quer o melhor para mim, a cada manhã eu me relaciono com Ele, e eu descubro que a vontade dEle é soberana na minha vida, eu começo a fazer mudanças, e essas mudanças precisam permanecer por toda a minha vida. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Então, enquanto eu viver, eu preciso ser obediente. Para ser salvo? Não, porque eu já sou salvo. Porque eu sou salvo pelos méritos de Cristo, agora em gratidão a tudo que Deus fez por mim e por tudo que Ele quer de melhor na minha vida, então agora a cada dia eu vou buscando obediência a Ele. E é nesse quesito que entra a reforma de saúde. Então, quão importante seria que cada um de nós buscássemos conhecer mais sobre esse tema e implantássemos em nossa vida para que pudéssemos, então, crescendo a cada dia nessa graça, nesse conhecimento de Deus. Mas eu não posso encerrar o sermão desta noite sem antes contar para vocês uma história muito intrigante, muito interessante que tem na Bíblia. Essa história está no livro de 1 Reis, no capítulo 13. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, e nós vamos acompanhar junto essa história. 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 13. Creio que alguns de vocês já viram essa história. Às vezes, talvez durante a leitura passou batido alguns pontos, mas eu quero destacar alguns pontos interessantes aqui com você. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 25. O texto é um pouco grande, eu peço a paciência de vocês, mas acompanhem aí comigo. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido, então agora a cada dia eu vou buscar segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo,
não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vamos dar uma paradinha aqui no verso 10 e entender algumas coisas. Esse texto não cita o nome desse profeta. Diz apenas que esse homem era um homem de Deus. Esse homem de Deus, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E o texto mostra isso claramente, porque Deus orientou esse homem a ir lá em Betel, falar umas palavras contra o altar, na presença do rei, e esse homem obedeceu à voz de Deus. Esse homem chegou lá, profetizou como Deus havia ordenado. Quando o rei ouviu aquela profecia, o texto diz que o rei estendeu a mão e mandou prender aquele homem, e imediatamente a mão do rei ficou paralisada. E o rei, percebendo que não tinha mais domínio sobre sua mão, então faz um pedido àquele homem: peça ao Senhor teu Deus que tenha misericórdia de mim, ore para o seu Deus, para que Deus possa restaurar a minha mão. E o profeta fez exatamente o que o rei pediu. O profeta orou, e o que aconteceu? O rei restabeleceu a sua saúde, a sua mão voltou ao normal. E o rei reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. E por esse texto que nós lemos, nós vemos realmente que esse homem tinha uma ligação muito grande com Deus. Porque Deus fez um pedido para ele, lá em Betel, falar, ele foi. O rei teve aquela dificuldade, o rei pede para que o homem ore, o profeta ora, Deus atende a oração. Então era um homem acostumado a se relacionar com Deus. Só que aí, quando o rei reconhece isso, o rei faz um pedido para esse homem: vamos até minha casa, lá você vai poder se alimentar, e aí depois você segue o seu caminho. E agora aquele homem então traz uma outra informação, que quando Deus pediu para que ele fosse lá trazer essa mensagem, ele não deveria parar para se alimentar em nenhum lugar, e não poderia voltar para a sua casa pelo caminho pelo qual ele foi. Ele teria que fazer um outro caminho. Então percebam, Deus, quando designou essa tarefa para esse profeta, deu algumas ordens. Você vai até Betel, você profetiza, você não vai comer nada e você não vai voltar pelo caminho que você foi, você volte por um outro caminho. No decorrer então dessa história, esse profeta então ainda teve que falar com Deus para que curasse a mão do rei. Deus o atendeu. Vamos continuar agora a leitura. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí na minha Bíblia está aqui entre parênteses: porém mentiu-lhe. Está entre parênteses porque possivelmente isso não está no original. Mas nós vemos aqui que realmente esse homem, que a Bíblia também não cita o nome, diz que era um velho profeta. Esse homem não estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Ele não tinha tido essa visão, não tinha visto anjo nenhum falando, mas ele foi lá
e falou uma mentira para o homem de Deus, que Deus havia falado para que ele então pudesse ir até a sua casa, comesse pão e bebesse. Continuando o verso 19. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abaldrou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade de onde o profeta velho habitara. Olha que história incrível. Então, esse profeta de Deus, esse homem de Deus, acostumado a ouvir a voz de Deus, foi lá em Betel, fez o seu trabalho como Deus ordenara, e quando ele estava voltando, ele parou, se assentou embaixo de um carvalho, e agora então chega uma pessoa usada pelo inimigo de Deus, e fala uma mentira para aquele homem de Deus: olha, o mesmo Deus que você serve, eu também sirvo, e agora eu recebi ordens de anjos que falaram em nome do Senhor para que eu viesse aqui e te buscasse, para que você então fosse até minha casa. E o profeta, acostumado a ouvir a voz de Deus, deu ouvido à voz do inimigo. Ele foi com aquele velho homem, comeu na sua casa, bebeu, e agora, enquanto estavam ali comendo, esse homem que não era um profeta de Deus, agora então recebe uma profecia de Deus falando que o homem de Deus havia sido desobediente. Percebam que até o versículo 10 que nós lemos, o homem tinha feito tudo conforme Deus havia ordenado. Mas depois a história continua, em algum momento, aquele homem então deixa de fazer o que Deus pediu para seguir orientações de pessoas que estavam falando contrário à vontade de Deus. Qual foi o fim daquele homem? Foi um fim trágico. A Bíblia diz que quando ele agora voltava, um leão o atacou, o matou e ficou aquele homem estendido no caminho. Essa história me faz pensar em algumas coisas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre uma frase que diz: meio salvo, totalmente perdido. Aquele homem, aquele profeta de Deus que a Bíblia não cita o nome, e nessa história ninguém está relacionado pelo nome, aquele homem estava quase salvo. Ele estava acostumado a se relacionar com Deus, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus, ele estava acostumado a obedecer à voz de Deus, mas em algum momento ele se deixou desviar para vozes de pessoas que não falavam segundo Deus, segundo a orientação de Deus. E essa história, que parece tão inusitada, tão estranha, ela continua acontecendo em nossos dias hoje. Quantos de nós, acostumados a ouvir a voz de Deus, a conhecer a vontade de Deus que está expressa em sua palavra, na Santa Bíblia, muitas vezes nos deixamos influenciar por palavras e por teorias e por doutrinas de pessoas que não temem a Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus em vários aspectos, e como eu estou falando sobre a questão também da reforma de saúde, todos nós sabemos o que devemos fazer, mas às vezes a gente dá ouvido a pessoas que falam coisas na internet e propõem dietas milagrosas e propõem coisas que são contrárias à ordem de Deus. E é muito interessante que às vezes nós nos esquecemos daquilo que estamos ouvindo de Deus e seguimos por caminhos esquisitos. Por isso que eu falei, até quando nós temos que obedecer a Deus? E lá em Apocalipse diz
que é até que a gente venha morrer ou até que Cristo volte. Então não dá para obedecer em partes, nós precisamos obedecer por inteiro. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu preciso a cada dia clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a crescer nesse conhecimento, a ser obediente a Ti em todos os aspectos. Depois que eu já havia feito esse sermão e eu já havia pregado aqui na minha igreja, no Jardim Bom Pastor, esse ano a meditação nossa é um compilado de meditações. E o título é Até que Ele Volte. E eles pegaram as melhores meditações de todos os autores que já escreveram meditações ao longo de todo esse período em que a casa publicadora, que é a nossa editora, faz as meditações. E no dia 11 de janeiro eu tive a oportunidade de reler uma meditação que foi escrita pelo pastor José Maria Barbosa. A meditação, originalmente, estava na meditação do dia 25 de fevereiro de 2011, e ela agora foi reproduzida no dia 11 de janeiro de 2021. E eu peço licença para vocês, eu gostaria de ler um trechinho dessa meditação, que é muito interessante, ela tem como título Crescimento em Cristo. O primeiro degrau no crescimento espiritual é a virtude, excelência moral. O segundo é o conhecimento, especialmente a educação espiritual. Segue-se o domínio próprio, o autocontrole, a capacidade de conter e de dominar nossos desejos. Depois do domínio próprio vem a perseverança, ou seja, aprender a continuar com paciência. A piedade, o amor fraternal e o amor desinteressado são os últimos. Devemos crescer espiritualmente em cada um desses 7 degraus. Com essa escada, o apóstolo apresenta outros conceitos relacionados ao crescimento cristão. O primeiro é o poder de Deus. Ele diz: seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou subir essa escada, vou crescer, não pelo meu próprio poder, mas pelo poder de Deus. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Está lá em Filipenses 2, verso 13. O segundo conceito é o do empenho humano. Além do poder divino, também existe o esforço humano. Aí está lá em 2 Pedro 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. E aí então ele traz uma frase que foi escrita por Bradley Nassif, que diz o seguinte: a graça se opõe ao mérito, mas não ao esforço. Olha que coisa linda. Então, a nossa salvação, ela depende inteiramente dos méritos de Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, mas existe também uma participação humana. Eu preciso me esforçar. Eu preciso continuar ouvindo a cada dia a voz de Deus e buscando obedecer. Como diz o texto, sendo fiel a Ele até a morte. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, meu amigo, que ouviu essa mensagem. Que essa história do livro de 1 Reis, capítulo 13, possa nos mostrar essa realidade, que não basta eu ter sido salvo um dia, a salvação não é méritos de apenas um dia, a salvação é méritos de uma vida. Eu sou salvo por Cristo, para ser salvo todos os dias com Ele, pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela mensagem desta noite, pela Tua palavra que foi aberta, pelos ensinamentos que o Senhor trouxe a nós. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos buscarmos cada dia esse relacionamento contigo, possamos aprender de Ti, aprender a ouvir a Tua voz,
mas mais do que ouvir a Tua voz, ó Deus, queremos que o Senhor nos capacite, nos dê força e nos dê disposição para obedecer a Tua vontade. Aprendemos aqui que não basta fazermos apenas metade da Tua vontade, precisamos fazer a Tua vontade por completo. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos, nesse espírito, a cada dia crescermos nessa graça, assim como Jesus cresceu. Possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Abra nossa mente, abra o nosso coração e opere em nós aquilo que precisa ser mudado, mas ajude para que possamos ter determinação para seguir por esses princípios. Ó Deus, o Senhor, quando nos criou seres livres, e a nossa escolha é muito importante, o Senhor respeita. Então que possamos escolher a cada dia fazer a Tua vontade, e o que não está aos nossos olhos, as nossas mãos realizar, que o Senhor então opere em nós o querer e o efetuar. Mas ajude-nos, Senhor, para que possamos também, com essa visão clara, compreendermos que existe uma participação nossa, que é a nossa decisão, a nossa escolha. Que essa decisão possa ser pautada pela Tua palavra e pela Tua vontade. É o que te imploramos por Jesus. Amém.